And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal do Implacável Concursos, aquele que é o número 1 em aprovação em concursos da Guarda Municipal. O meu nome é Gustavo Americano Freire, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e estou aqui com vocês hoje para que a gente possa fazer uma revisão por meio de questões no que diz respeito à matéria atinente a direito administrativo. O nosso edital, o nosso conteúdo programático, ele especifica 2 poderes da administração pública que serão cobrados na nossa prova. Então, vamos resolver algumas questões, sobre esses 2 poderes. Vejam o seguinte, primeira questão a ser trabalhada, assinale a assertiva correta. Questão A. O poder de polícia pode ser exercido para atender aos interesses da administração, ainda que contrariem o interesse público. Vejam o seguinte, quando nós falamos de poder de polícia, o que nós precisamos lembrar? É um dos poderes da administração pública, juntamente com o poder hierárquico, com o poder disciplinar, com o poder regulamentar. Qual que é a função que é desempenhada, que é desenvolvida, que é exercida pelo poder de polícia? É uma limitação, uma restrição dos interesses privados com o objetivo de salvaguardar o interesse máximo protegido pela administração pública, qual seja o interesse público. Quando a gente fala de interesse público, é um instituto tão importante, tão caro ao direito administrativo, que nós temos 2 princípios basilares da administração pública, que são considerados pedras de toque do direito administrativo. Quais são eles? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Isso significa dizer o quê? O interesse público ele está em um patamar superior aos demais. O interesse público não é disponível, não pode ser colocado em xeque, não pode ser relativizado. Feitos esses esclarecimentos, vejam o que nós temos. O poder de polícia pode ser exercido para atender aos interesses da administração. Aqui nós já temos um equívoco. Por quê? Esse poder de polícia ele não é utilizado para atender aos interesses da administração. Ele é utilizado para atender o interesse público, o interesse da coletividade, o interesse geral. E prosseguindo, nós temos um erro mais grave nessa questão. Ainda que contrariem o interesse público. Jamais o poder de polícia, jamais qualquer poder da administração pública pode ser exercido e efetivado contrariando o macro, o protoprincípio que rege o direito administrativo, que é o interesse público, tudo bem? Vamos para a próxima? Letra B de bola. A polícia administrativa somente pode agir preventivamente, sendo vedado atuar repressivamente. Vejam o seguinte, quando nós falamos de poder de polícia, a restrição de interesses individuais em prol do interesse público. Pensem, por exemplo, o fechamento de um restaurante por não estar atendendo às disposições sanitárias previstas em lei. Ora,
O restaurante já está em pleno funcionamento. Essa atividade que foi exercida de fechamento daquele estabelecimento, ela ocorreu após a realização do fato, ou seja, uma situação em que sobre ela incidiu uma atuação repressiva da administração pública. Então vejam o seguinte: poder de polícia pode ter uma atuação tanto preventiva com o objetivo de evitar a ocorrência de eventual evento danoso, também uma atuação repressiva. A situação ocorreu, precisamos obstaculizá-la, precisamos estancá-la na raiz. Então, poder de polícia com atuação tanto preventiva como repressiva. Então, afirmar que o poder de polícia só pode se apresentar de forma preventiva está errado, tudo bem? Vamos para a próxima? Letra C. O poder de polícia somente pode ser exercido pelo poder executivo. Olhem que interessante. Quando nós falamos de poderes em um sentido maior, a gente precisa lembrar um pouquinho de Montesquieu. Montesquieu desenvolveu uma teoria que é conhecida como teoria da separação dos poderes, ou teoria da tripartição dos poderes. Para Montesquieu, cada poder só pode exercer uma função específica. O executivo, administrar. O legislativo, produzir atos normativos. E o judiciário, resolver conflitos de interesse. Só que essa teoria de Montesquieu, ela evoluiu. E hoje, qualquer poder, seja o executivo, o judiciário ou legislativo, pode desenvolver tanto funções típicas quanto funções atípicas. Então você tem o poder judiciário desenvolvendo funções atípicas de natureza legislativo e também de natureza executivo-administrativa. Da mesma forma, o legislativo e da mesma forma o executivo. Ou seja, tanto o legislativo quanto o judiciário podem desempenhar funções que, em tese, são típicas da administração pública. Portanto, afirmar que esse poder de polícia só pode ser realizado pelo executivo está errado, tudo bem? Vamos para a próxima? Letra D de dado. Pelo conceito moderno, o poder de polícia compreende a atividade estatal que limita o exercício dos direitos individuais. Se a questão parasse aqui, ela estaria perfeita, porque nós temos realmente uma limitação do interesse individual em prol do interesse público, em virtude tanto da supremacia quanto da indisponibilidade do interesse público. Mas vejam o seguinte, olhem que pecado a parte final. Em benefício da segurança? Não. Em benefício sempre do interesse público. E falar que é em benefício da segurança torna a assertiva errada. Vamos para a próxima? Letra E. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá à administração posição de supremacia sobre os administrados. Questão perfeita que, pela lógica da nossa resposta às demais alternativas, você já consegue concluir que ela está correta. Vamos para a próxima? Vejam o seguinte, olhem o que nós temos nesse enunciado longo. Considere as seguintes afirmações quanto ao poder de polícia. Aqui nós temos 4 assertivas e precisamos verificar qual delas está correta, qual delas está errada, para que a gente possa marcar a sequência correta. Vamos lá então? Assertiva 1. Quanto à competência e à forma, o poder de polícia deve observar também as normas legais pertinentes. Vejam o seguinte, o princípio da segurança jurídica, que é o pilar do Estado de Direito, é o princípio da legalidade. A legalidade ela se apresenta sobre 2 aspectos. A legalidade para o direito público e a legalidade para o direito privado.
Para o direito público, predomina um critério que a gente chama de critério de subordinação à lei. O que significa isso? O poder público, ele só pode agir dentro do quadro, dentro da moldura que foi traçada pelo direito. Ao passo que o particular pode fazer tudo aquilo que não é vedado, que não é proibido pelo direito. Então, a partir do momento em que a questão 1 traz quanto à competência e forma, o poder de polícia deve observar as normas legais pertinentes, ela está correta. Haja vista que está trazendo o quê? Uma concretização do princípio da legalidade. Vamos para a segunda? Quanto aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender ao interesse público. A autoridade que se afastar da finalidade pública incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com todas as consequências na esfera civil, penal e administrativa. Assertiva correta, porque vimos que o poder de polícia sempre vai visar o interesse público. E se aquela autoridade cometer um desvio de finalidade, utilizando daquele poder de maneira indevida, é claro que aquele ato será considerado nulo e aquela autoridade que ou abusou do seu poder ou desviou da finalidade a que aquele poder é destinado, ela sofrerá uma tríplice responsabilização, seja na esfera administrativa, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, tudo bem? Vamos para a próxima? Até então nós temos assertiva 1, ok, assertiva 2, ok. Vamos ver a 3 e a 4? Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio da ação, a autoridade sofre limitações, mesmo quando a lei dê várias alternativas possíveis. Há aqui a aplicação de um princípio de direito administrativo, a saber, o da proporcionalidade dos meios aos fins. Isso equivale a dizer que o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público. Assertiva perfeita, meus amigos. Olhem que interessante. A lei pode dar várias alternativas possíveis ao administrador, mas esse administrador ele deve obedecer a um princípio implícito no nosso ordenamento, que é o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, que são utilizados como sinônimos e retiram o seu fundamento de validade do devido processo legal material. E esse princípio da proporcionalidade, ele determina o seguinte: é necessário que observemos uma adequação. O meio é adequado? Se sim, ok. Uma necessidade. O meio utilizado é necessário? Se sim, ok. E uma proporcionalidade em sentido estrito. Significa dizer que entre todos os meios, o menos gravoso deve ser utilizado. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A partezinha final da questão trabalhou com a questão atinente à necessidade. Um dos subprincípios do princípio da proporcionalidade. Tudo bem? Vamos para a próxima? Quarta alternativa. Quanto à quantidade, o poder de polícia pode se abster de cumprir as suas prerrogativas por falta de recursos pessoais e materiais, visando salvaguardar o direito dos prestadores do serviço público. Já já você se tornará um guarda municipal aí na comarca de Barreiras. Já já vamos estar trabalhando, vamos nos encontrar, vamos estar juntos, porque todos os órgãos que compõem essa questão seja de segurança pública, seja da segurança do patrimônio público, seja da incolumidade de pessoas, eles precisam estar em constante diálogo. E vocês vão ver, escassez de pessoal, olhem onde o cursor está indo, ou de material, não
justifica o não cumprimento do ato. Portanto, essa assertiva está errada, deveríamos marcar as alternativas 1, 2 e 3, ou seja, letra A, tudo bem? Vamos para a próxima? E aqui nós temos uma questão menor, uma questão direta. É aquela questão que a gente não pode perder muito tempo com ela, porque ela nos cobra a definição de poder regulamentar, ou de poder de polícia, ou de poder discricionário ou disciplinar, ou de poder normativo. E você precisa saber a definição de todos esses poderes, por mais que o seu edital traga única e exclusivamente o poder de polícia e o poder discricionário. Vejam o seguinte, quando nós trabalhamos o poder regulamentar, pensem que existe a lei. Essa lei, em determinadas situações, ela precisa ser regulamentada. A administração pública pode regulamentar essa lei, mas para sua regulamentação, ela vai fazer o uso de quê? De um decreto regulamentar, de um decreto executivo. E esse decreto executivo, esse decreto regulamentar, ele materializa o poder regulamentar da administração pública. Diferente é esse aqui, o poder normativo, que é a permissibilidade que é conferida também à administração pública, nos termos, abram aí, do artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, de elaborar algo que nós conhecemos como decreto autônomo. Esse decreto autônomo, ele tira seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal, ou seja, a administração pública está inovando no ordenamento jurídico. Então, portanto, está sendo conferida a ela um poder normativo de criar leis nesse caso, tudo bem? Vejam o seguinte, vocês irão entrar para os quadros da administração pública. A administração pública, ela apresenta regras que devem ser seguidas por todos os seus agentes. Se você cometer uma falta, você pode ser punido com uma penalidade de advertência, de suspensão ou até mesmo uma penalidade de demissão do serviço público. Isso não vai acontecer com você, porque você é um agente probo, você é um agente eficiente. Você ou já é ou será, passando nesse concurso conosco. A partir do momento em que, quando a administração constata uma falta disciplinar e promove a apuração e punição dessa falta, ela está desempenhando o que nós conhecemos como poder disciplinar. Vejam aqui, o poder de polícia. Esse nós vimos nas duas primeiras questões. Quando nós falamos de poder de polícia, restrição do interesse privado para compatibilização e prevalência do interesse público. Sobra analisarmos o poder discricionário. Vejam o seguinte, olhem o enunciado da questão. O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do, justamente, poder discricionário. Nós temos duas espécies de poder que se contrapõem na administração pública. Quais que são esses poderes? O discricionário e o vinculado. Quando nós falamos do vinculado, o administrador público, ele não possui uma margem de discricionariedade de agir. Isso porque a lei traz uma situação hermeticamente fechada, que vale na base do tudo ou nada. Administrador, se acontecer isso, você faz isso. Esse é o poder vinculado. Existe uma vinculação do administrador público no seu agir. Mas temos também o poder discricionário, que é justamente a resposta dessa questão, em que a lei traz uma determinada situação, mas dentro dessa situação ela permite uma maleabilidade, um movimento do administrador público, ou seja, justamente esse juízo
de conveniência e oportunidade. Preciso agir agora? Ou tenho que agir agora? É necessário esse agir ou posso aguardar? Agindo dentro dessas soluções, qual é a melhor que devo adotar? Esse é o poder discricionário do administrador público, onde ele tem uma certa margem de discricionariedade baseada em sua conveniência e oportunidade para agir. Portanto, assertiva ser marcada, assertiva ser de casa. Vamos para a última? Olhem o que nós temos aqui. Precisamos analisar todas as 4 assertivas e verificar qual é a sequência correta. Olhem só. Primeira, o poder é discricionário, quando o agente público possui uma certa margem de liberdade de agir. Contudo, a liberdade é dentro dos limites legais, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pela questão anterior, nós conseguimos resolver esse ponto atinente à discricionariedade. Pela segunda questão, sempre lembrar da questão atinente à proporcionalidade e razoabilidade. Verdadeira essa assertiva. Segunda, o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa registre-se é apenas para complementar a lei. Não pode, pois, a administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Vimos isso na questão anterior. Assertiva correta. Terceira, com base na hierarquia, a instância superior tem o comando e a instância inferior tem o dever de obediência, devendo, portanto, executar as atividades em conformidade com as determinações superiores. Perfeito! E, por fim, o poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública de condicionar e restringir o uso e gozo dos bens e atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Todas essas definições verdadeiras e que já foram trabalhadas por nós em questões anteriores. Portanto, o gabarito a ser marcado, letra A. E com isso a gente finaliza o nosso simulado. Um abração, pessoal!